O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão. Seja bem-vindo e se você está enjoada ou conhece alguém que está passando por isso durante o tratamento do câncer, essa live foi feita, ela será feita para você. Então fique à vontade para que você possa compartilhar ela com outras pessoas, para que você possa fazer seu comentário, para que você possa cada vez mais dar um passo a favor da remissão e não contra ela, porque o meu principal objetivo aqui com vocês é esse. Seja bem-vinda, Ellen, seja bem-vinda, Borga. A gente vai começar ao lado dela, né? Você que me acompanha já sabe, fundamental beber água, não sei se você está com a garrafinha, mas se não tiver, já aproveita para correr até a cozinha, até o local mais próximo para tomar a sua água já agora de manhã. Eu vou mostrar uns 5, na verdade 6 principais motivos que façam com que você fique enjoada e você não perceba. Durante o tratamento oncológico, o próprio câncer, dependendo da posição dele, e a própria quimioterapia, ela pode trazer essa sensação de enjoo. Então, esse enjoo é muito mais intenso do que qualquer outro que você tenha passado, exceto no caso das mulheres grávidas que já conhecem bem essa situação do enjoo, muitas ficam enjoadas, mas eu vou trazer também uma dica especial para que você possa reverter essa situação do enjoo, ou pelo menos minimizar ela. Uma das questões mais esquecidas da pessoa que fica enjoada, né, ou fica com refluxo, ou fica com uma situação que não consegue comer mais nada, é não fazer o básico. Então, quando a gente fala de qualquer problema na área da saúde, qualquer um deles, e eu vou focar, claro, na alimentação do paciente com câncer, o que mais acontece é que a pessoa não faz o básico. Aí ela quer atingir algo extraordinário e não consegue. Não tem como você atingir algo extraordinário na sua vida se você não faz o básico. E aí eu quero aproveitar o olhar de vocês, a experiência de vocês, para ver se vocês adivinham quais são desses 6 passos aquele que mais incomoda você. Você está hoje com uma situação de enjoo, de refluxo, de peso no estômago? Coloca sim aqui nos comentários, por favor, para que eu possa interagir exatamente na sua dor, exatamente no seu problema. Essa é a vantagem do ao vivo. Eu quero ajudar você que está ao vivo aqui, especialmente já para trazer uma solução. E claro, a pessoa que estiver assistindo gravado é muito bem-vinda, que ela vai aprender, mas eu não vou conseguir, hipótese alguma, interagir com ela, porque esse vídeo já estará gravado. Então coloca, você está enjoada, você está sentindo refluxo, você está com alguma dificuldade de digestão? Coloca aqui para mim, por favor. E, felizmente, né, boa parte dos meus pacientes não permanece enjoado depois que eu faço as orientações. Eu vou mostrar 6 passos para vocês em relação a essa questão do enjoo. As pessoas não fazem isso e por isso o enjoo arrebenta elas, acaba com a vida delas, a ponto muitas vezes de não conseguir nem se nutrir adequadamente. E a gente sabe que quem não se nutre adequadamente, o câncer avança em cima de você. Então, um dos pontos importantes que eu desejo destacar com vocês é o seguinte: se a gente fala de enjoo, a pessoa está sentindo refluxo, a gente tem que lembrar que a quimioterapia tem um poder grande de fazer isso, porque a quimioterapia é um remédio que ele vai matar o câncer, mas também ele pode danificar outras células saudáveis do seu corpo, em especial células do estômago. Então a pessoa normalmente ela pode se sentir enjoada. O que você pode fazer agora, hoje, para que essa sensação de enjoo seja de menor intensidade? A primeira coisa que você pode fazer vou falar na mesma velocidade que você tem que fazer, mastigar devagar. Quem não mastiga devagar, quem não mastiga bastante esse alimento a ponto dele se tornar líquido, esse alimento cai pesado no seu estômago. O estômago ele tem a função de fazer a digestão química e também
de tornar essa situação sua mais leve e isso não vai ocorrer. Você precisa muito que a mastigação sua seja devagar, porque primeiro se faz a mastigação mecânica, né, com os dentes, e química também, porque a saliva tem uma enzima que ajuda a digerir o carboidrato. Então você já vai começar a digestão pela boca, você vai mastigar devagar. Às vezes a pessoa tem alguma ponte, tem algum problema nos dentes que precisa ser resolvido com urgência. Então é muito importante que você mastigue devagar, ou no momento em que o familiar for preparar esse alimento, ele fique mais tempo cozido, ele seja oferecido, se for carne moída ou carne desfiada, exatamente para facilitar a sua mastigação, porque você já apresenta alguma dificuldade nessa ação mecânica do mastigar. Então, se você já apresenta uma dificuldade mecânica no mastigar, por milhares de problemas, não é o foco dessa live, você pede para a pessoa que vai preparar esse alimento já deixar ele de mais fácil mastigação, de mais fácil deglutição. Então, esse ponto é muito importante, é esquecido, negligenciado, e por isso a pessoa fica enjoada. Então, ela mastigou devagar, mas o que seria esse quantas vezes mastigar? Eu não gosto de falar quantas vezes, até a nutrição coloca o número de vezes. Eu não gosto por um motivo muito simples. A gente precisa pensar no resultado. Qual que é o resultado que eu preciso ter no mastigar? Esse alimento, ele entra sólido na sua boca ou em pedaços e ele tem que ser engolido líquido. É como se você estivesse engolindo a própria saliva. A saliva sua é líquida, não é em pedaços. Então, se você mastiga devagar a ponto desse alimento que você está colocando na boca, ele se torna líquido, aí sim você vai proteger o seu estômago contra enjoo. Eu não gosto, Alexandre, de engolir como tivesse líquido. Tudo bem, você faz uma escolha na sua vida. Ou você fica enjoado ou você toma líquido. Quando eu faço essa reflexão com os meus pacientes, eles, eu quero não me sentir enjoado o dia inteiro. Então, na vida, a gente tem vários momentos de escolha. Esse vai ser o primeiro. Você quer continuar sentindo enjoo durante toda a sua quimioterapia? Você quer deixar de fazer químio porque você não está conseguindo comer? Eu tenho certeza que não. Ninguém quer isso. E se você não deseja isso, se você não quer isso, o primeiro caminho para que a gente alcance isso é a mastigação. Primeiro. Não tem nem que pensar em outra etapa. Então, primeiro ponto, mastigação. Segundo ponto, que as pessoas muitas vezes não fazem, existe uma válvula entre o seu estômago e o esôfago. Alexander, o que é esôfago? Esôfago é um tubo que liga a sua boca ao estômago, é como se fosse um cano. Esse cano liga a sua boca ao estômago e entre esse cano e o estômago existe uma válvula. Não precisa decorar, mas se chama esfíncter esofágico superior. Então, o que acontece com o esfíncter? Ele é uma válvula, abre e fecha. Ele abre para a comida descer e ele fecha na hora que a comida está no estômago. Conforme vai passando o tratamento e o corpo da pessoa está debilitado, essa válvula pode abrir, aí acontece o refluxo. O que faz com que haja mais refluxo? Uma coisa muito simples. Se você não mastiga devagar, come mais em pedaços, é mais fácil essa comida voltar e você sente aquela queimação, né? Parece que está tendo infarto. A azia, o refluxo, muitas vezes lembra até o infarto, é uma dor muito intensa, porque é ácido, né? O líquido que está no estômago, então isso incomoda. Então o que você já fez? Você já mastigou devagar. O segundo passo que você vai fazer, você vai comer e ficar pelo menos sentado ou inclinado, deixa eu ver se minha cadeira vira, uns 60 graus, que é como fosse assim, por pelo menos 1 hora depois que você comeu. Por que, Alexander? Porque quando você come e deita, essa válvula pode se abrir. E na hora que ela abre, ela volta e traz essa sensação de refluxo e de enjoo. A maioria das pessoas não sabe disso e por isso continua tendo um problema com o enjoo, que ela não faz o básico, ela não faz o simples. Então você consome o alimento, você mastiga esse alimento e você fica após o café da manhã, almoço, jantar, pelo menos 1 hora.
Pode ser que seja mais tempo ou menos tempo numa posição sentada ou inclinada. Você poderia até ficar na cama, contanto que a sua posição ficasse nos 60 graus, que é mais ou menos assim. É bem inclinado para que não haja alimento batendo na porta da válvula e esse alimento voltando para sua boca, você vomitando talvez. É mais comum um enjoo, né? Não o vômito. Mas pode acontecer também dessa pessoa vomitar. Então, falei da mastigação, falei da posição, aí eu vou falar da temperatura. Por que a maioria das pessoas enjoadas, elas comem fruta ou tomam suco? É simples, porque a temperatura desse alimento normalmente é fria. A gente tem a fruta numa temperatura ambiente que está fria, a gente tem a salada numa temperatura ambiente que está fria, ele pega essa fruta, essa salada, bate e toma. Quando ele bate, ela já entra líquida, então ele não tem essa dificuldade da mastigação, que é algo que ele não faz. Quando ela está fria, o nosso estômago recebe bem alimentos frios, porque todo alimento frio, ou até mesmo a água, quando cai o alimento frio no estômago, ele é esvaziado mais rápido. O estômago trabalha mais rápido quando o alimento está frio. Então ele expulsa para o intestino esse alimento, acho que expulsa não é a melhor palavra, mas ele envia para o intestino, né, delgado, esse alimento, e na hora que ele envia, o seu estômago tem aquela sensação de alívio, vai falar, nossa, meu enjoo passou. Por isso que é muito comum as pessoas que estão fazendo o tratamento do câncer viverem de suco, porque é um alimento que é fácil para engolir, porque já está batido, um alimento que está frio e um alimento que esvazia logo o estômago. Mas sair rápido do estômago não significa que é nutritivo para o seu tratamento oncológico. A gente já fez gravação aqui de lives mostrando que sucos verdes e sucos de frutas podem comprometer o seu tratamento porque tem muito açúcar, porque não é rico em proteína, não é rico em ferro e não aumenta a sua imunidade. Eu sei que o besterol da internet vai falar que isso acontece, mas na prática não acontece. Na prática, quem fica tomando suco verde arrebenta a própria saúde e não consegue chegar na remissão. Esse é o ponto didático e claro que eu quero trazer para vocês. Mas qual que é a experiência, qual que é o ponto de atenção que eu posso buscar desse suco verde e incluir na minha alimentação? Simples, quando você fizer o seu almoço ou jantar, em vez de servi-lo quente, você vai servir ele morno ou frio. Quando você serve o almoço morno ou frio, a pessoa consegue engolir essa refeição e ele vai esvaziar o estômago dessa pessoa mais rápido. Olha que coisa incrível. A gente aproveita a experiência do que a pessoa faz com sucos verdes e faz isso da mesma forma no almoço e jantar, oferecendo ele numa temperatura mais morna ou até mesmo fria, dependendo da preferência de cada pessoa. Quando você faz isso, a pessoa fala, nossa, que incrível, adorei o que aconteceu, achei extraordinário. Então, essa é uma estratégia de sucesso que tem ajudado muitas pessoas a consumir mais alimentos. Vocês que estão acompanhando aqui comigo, vocês já tinham ouvido falar de todas essas estratégias que eu estou trazendo, da mastigação, da posição e da temperatura dos alimentos? Coloca sim aqui nos comentários para mim, por favor, se você conhecia as três. E aí, continuando, eu preciso pensar num ponto muito importante, que é a composição desse alimento. Por exemplo, quando eu falo de alimentos que são ricos em gordura, muito importante isso que eu estou dizendo. Alimento rico em gordura, ou vou citar também das carnes gordas que podem ser consumidas pelo paciente com câncer. Olha que interessante. A carne gorda, seja picanha, seja costela, seja maminha, são carnes maravilhosas, boas para a saúde, boas para a imunidade, boas para você combater a anemia, são ótimas. Porém, a carne gorda faz com que a gordura fique mais tempo no estômago. O estômago, quando ele recebe gordura, ele, entre aspas, entende, opa, tem um alimento de mais difícil digestão, eu preciso deixar ele mais tempo. Por isso que quando alguém vai para uma feijoada, ele fica com o estômago cheio mais tempo. Porque esse alimento, quando você o consome e fica ali no almoço,
ele vai ficar mais tempo no seu estômago. Se você está fazendo químio, você vai ficar mais tempo enjoado. E aí, de forma geral, quando a pessoa se sente muito enjoada, a gente vai seguir nesses passos que eu falei e traz para ela a sugestão de reduzir a quantidade da gordura nas carnes. Então, em vez de preparar, uma carne mais gorda, você vai preparar uma carne mais magra, vai preparar o filé de frango, vai preparar o colchão mole, o colchão duro, o miolo do contrafilé, peixe, um peixe mais magro, porque o alimento mais gordo ele vai atrapalhar. As pessoas até colocaram para mim que até uma não sabia desses passos que eu tinha colocado, a Deia e a Lindamir não sabiam da temperatura, né? Porque aqui, como sempre, o conteúdo de ouro para vocês, para que você possa ter uma visão maior sobre alimentação. E quando a gente fala de gordura, a maioria das pessoas também não sabem disso. E aí, por ela não saber, ela vai ficando enjoada cada vez mais, vai piorando cada vez mais. Então, se você começa a consumir alimentos, proteínas com menos gordura ou preparações com menos fritura, claro, menos a presença de gordura nas preparações, você contribui para esse processo de enjoo que tem ocorrido rotineiramente na vida do paciente com câncer e que impede ele de continuar o tratamento. Isso é notório, isso é intenso. E aí tem um outro ponto, né? Falei da mastigação, falei da posição, falei da temperatura, falei da composição, né, do alimento que vai fazer parte de você. Eu não posso esquecer, de forma alguma, nunca, de que se alguém está enjoado, se você tem uma quantidade de suco gástrico, ou seja, de um líquido que é produzido pelo seu estômago para fazer a digestão do alimento, ele tem a intenção de digerir a proteína que está ali dentro do seu estômago. Mas você, na refeição, você tem o hábito enjoado de pegar garrafas de água, copo de suco, copo de não sei o que e beber. O que acontece com o líquido do seu estômago? Em vez dele conseguir facilmente diluir aquela proteína, ele vai demorar mais tempo. Não é que ele não vai digerir, ele vai digerir. Só que ele vai demorar mais tempo para fazer isso. No momento em que ele demora mais tempo para fazer isso, você fica enjoado. Então, não é recomendado para nenhuma pessoa com enjoo você beber líquido. Por qual motivo? Porque se eu tenho uma quantidade de líquido para fazer digestão e você toma mais líquido, você dilui o ácido do seu estômago e na hora que você dilui, esse alimento, em vez de ser digerido em meia hora, vai durar 1h30, 2 horas e assim por diante. A pessoa fica o dia inteiro, parece que não conseguiu fazer a digestão. Então, lembra desse ponto, não é recomendado você, enjoada, ficar bebendo líquido durante aquela refeição, e até coloco, às vezes você tem que ficar depois de 1 hora para tomar refeição, depois de 2 horas, dependendo de cada corpo. Antes não precisa, né? Eu vou comer agora, eu tenho que tomar água 1 hora antes? Não, porque a água, ela rapidamente entra no seu estômago e já vai para o intestino, né? Assim como o suco que eu te falei. Então você pode, meia hora antes, tomar água e tá tranquilo, né? Isso vai mudar muito de pessoa para pessoa. Então lembra desses 5 pontos que eu estou trazendo para vocês, porque ele vai ajudar você muito no enjoo. A Thelma já segue uma das sugestões que eu faço, que é a questão do gengibre. O gengibre é uma raiz que tem uma substância chamada gingerol, que é um importante anti-inflamatório. Esse sim é um importante anti-inflamatório. Açafrão para o câncer, não. Ele é um importante anti-inflamatório e é um importante antiemético. O que é antiemético? Anti-enjoo. Então, mulheres grávidas usam, pacientes com câncer usam, pegam um pedacinho, mastiga, engole o caldo, cospe o bagaço e aquela substância vai proteger o seu estômago. Ela vai te trazer luz, ela vai te trazer luz no sentido de proteção, né, para aquilo que você está passando. Então, tira essa bobagem que gengibre vai reduzir pressão, você vai comer um pedacinho, não vai reduzir sua pressão por conta disso, tá bom? Então, essas são algumas 5 situações, né, que acontecem em enjoo, que eu trago solução, e a sexta, como uma dica em relação ao gengibre, para que você possa dar um passo a mais nesse momento extremamente difícil e tudo mais.
A Deia colocou, gengibre em pó é a mesma coisa? Deia, eu não indico gengibre em pó. Sabe por quê? Eu não sei quem tornou esse alimento em pó. Se você fez ele ficar em pó, eu sei que tem gengibre. Agora, se você comprou de outro lugar, você acredita plenamente que o cara colocou só gengibre aí dentro? Eu sou desconfiado. As pessoas que acompanham meu conteúdo aqui sabem. Eu não sou inimigo da indústria. Eu sou desconfiado da indústria. Então a indústria não é minha. Se fosse a minha indústria, eu ia falar, opa, a minha indústria, eu confio. Pode comprar o gengibre em pó que eu ponho minha mão no fogo que eu sei o que tem lá dentro. A minha indústria eu confio. Agora a indústria dos outros eu não sei o que tem ali dentro. Então eu não vou falar para você consumir em pó. Eu não acredito que seja 100% gengibre. E eu tenho certeza que se você comprar o gengibre, você vai estar consumindo o gengibre, tá bom? Então, a mensagem especial hoje para vocês era essa, né? Essa semana eu estou fazendo live já com o nome, ela já aparece no Instagram para você saber do assunto que a gente vai tratar, exatamente porque eu quero que você dê um passo a mais para a remissão e para que você ande cada vez mais rápido para a cura e para a remissão. Eu tenho um curso já pronto, no qual você pode se inscrever agora e ter acesso a mais de 3 horas de conteúdo falando de diferentes tipos de câncer, diferentes condutas durante o tratamento. Eu tenho, graças a Deus, dezenas de pacientes em remissão. Eu quero que você seja o próximo paciente em remissão, que não tem nos exames de sangue ou imagem a questão do câncer, e você ainda tem a oportunidade de ganhar 3 consultas online comigo. Uma consulta por mês, claro, a partir do dia 19 de dezembro, que é quando eu abro a agenda para os novos alunos que estão entrando agora. Não abro antes por conta da minha agenda já estar lotada nesse período, tá bom? Então, fica aí o convite, fica aí a oportunidade para que você dê um passo a mais. Se tiver com dificuldade de acessar o link, manda para mim uma mensagem no link da bio, que eu vou te direcionar para que você faça tudo isso. A Deia, que fez a pergunta do gengibre em pó, tá falando que entendeu, tá grata. Maravilha, Deia, fico muito feliz. A Thelma falando que não sente tanto enjoo, fico muito feliz. A Thelma falou que fez quimio ontem, não estou enjoada, que bom. O gengibre é grande e poderoso nessa parte, viu, Thelma? E essas 5 recomendações, né? 6ª seria o gengibre, ela ajuda muito a prevenir a situação de enjoo, porque a função minha também não é só ajudar quem tem problema, é prevenir para que você não tenha ele. Isso que eu faço muito no acompanhamento nutricional com cada um dos meus pacientes. Tá bom? Então, agradeço aqui a presença de vocês, agradeço a atenção. Vou colocar a caixinha de perguntas para você me trazer alguma dor, algum problema que você está sentindo. Qual que é a sua dor? Qual que é o seu problema? Por que você não consegue se alimentar bem hoje? Ou qual dúvida que você tem? Porque tem tantas informações confusas na internet que aí você fala, opa, Alexandre, e essa situação que o pessoal está comentando? O que eu faço? E aí eu te ajudo nesse sentido. A Deia colocou, com suas dicas estou bem melhor. Que bom, Deia. Sempre fortalecendo, né, que a minha ideia aqui nunca foi substituir o seu oncologista ou nutricionista, caso você tenha algum. Nunca. Sempre são para trazer informações para você discutir com o seu médico, com o seu nutricionista de confiança, e para você que não tem nutricionista, pegar na minha mão e caminhar comigo junto. Manda um direct, vamos fazer parte do curso, vamos fazer parte do meu acompanhamento individual. Vai ser um grande prazer ajudar você nesse momento. E a Deia colocou, dicas não, ensinamentos. Faço quimioterapia mastigando gengibre? Pode, não é proibido, né? Aí cada pessoa percebe. A Deia falando, Deus abençoe, vocês todos também, viu? Muito obrigado. E estamos juntos. Quero cada vez mais aumentar o número de pessoas em remissão. Tem pouca gente em remissão no Brasil. Eu quero que você seja a próxima pessoa. São 6 milhões de pessoas e a gente precisa aumentar esse número que está muito tímido de pessoas em remissão no Brasil. Não quero ninguém morrendo por câncer no Brasil, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e a gente continua em contato nas redes sociais.